Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E com a chegada agora da proximidade agora da eleição municipal, o programa Assunto Cidade tem se dedicado a entrevistar todos os candidatos a prefeito de Guarujá, respectivamente com seus candidatos a vice-prefeito, conforme essa decisão já adotada aí pelas 11 coligações. Como determina a legislação, o programa Assunto Cidade não pode e nem deve e nem pretende dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, razão pela qual daremos o mesmo espaço, programa de 40 minutos, o mesmo espaço para todos os 11 candidatos a prefeito e vice de Guarujá. E hoje nós vamos ter a honra de conversar aqui com o médico Walter Suma, Dr. Walter Suma, candidato a prefeito pelo PSB, que já está aqui do meu lado, juntamente com o seu vice, o professor Renato Pietropaulo, mais conhecido na cidade como Renato do Gama. Pela idade, pela tradição, Dr. Walter, vamos cumprimentar primeiro o Renato do Gama, então, né? Eu queria te agradecer pela presença e deixar um espaço para você cumprimentar o telespectador. Nem sei se você é o mais velho aqui, mas tudo bem. Não, com certeza não, viu, Valdir? Com certeza eu sou mais novo. Mais novo. Eu queria agradecer você pelo convite. Nós estamos numa luta aí, no dia 2 de outubro, para a eleição do novo prefeito, novo vice e nova Câmara de Vereadores, né, Valdir? Nós temos cada espaço que você é um deles que abre para a gente poder mostrar nossas propostas para essa mudança que a cidade está precisando. É uma página na história, né? Com certeza. Doutor Walter, obrigado pela presença. Deixa o espaço para cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço essa honra de estar no teu programa, ser entrevistado por você, junto ao meu vice, Renato do Gama, Renato Marcelo Pietropaulo. Grande honra retornar aqui para a gente debatermos alguns assuntos e dizer que realmente essa é uma campanha bastante atípica, rápida demais. Estamos aí basicamente há 45 dias das eleições municipais e onde realmente irá valer muito duas grandes armas, armas que Deus nos deu, que é a voz e os pés, ou seja, a voz para você divulgar as suas propostas, a sua história de vida, e os pés para que você caminhe bastante e continue cativando, conquistando realmente a massa de eleitores. Espera só um pouquinho, doutor Walter, vamos ter que voltar. Mais um. Os outros estão certos aqui? Ele mutar, está mutado. Põe na cadeira. Põe assim lá em cima igual o meu. Esse lado então. Ó, eu tenho colocado assim, não atrapalha. O meu tá bom? O dele tá certo? Quando ele for mexer. Volta só com a... O Valdir já apresentou, só volta falando que eu estou gravando direto. Tá. Depois é bom. Eu vou falar só para ele se ambientar. Isso. Doutor Walter, cumprimentá-lo, só para ele se ambientar. Ele emenda lá, não dá problema nenhum. Só vai ter que ter o raciocínio de novo. Vida de candidato não é fácil. Pelo menos na medicina você não tem como voltar, né? Não tem como... Oi? Vamos lá? Vamos. Dr. Walter Suma, obrigado pela presença. Deixa o espaço para você também cumprimentar o telespectador. Obrigado pela presença. A honra é minha, agradeço, Valdir, esse momento, essa oportunidade. Agradeço aqui a presença do meu vice, Renato Marcelo Pietropaulo, professor Renato do Gama. Dizer que nós estamos aí, Guarujá, o país como um todo, vivenciando aí os próximos 45 dias que antecedem ao pleito eleitoral. Uma campanha bastante atípica, diferente das anteriores, né, Valdir? Onde com certeza vai ter a força, duas grandes forças serão fundamentais de cada candidato, de cada pré-candidato. Eu digo que é a força da voz e da sola de sapato, né? Tem que caminhar bastante e você, através das suas propostas, da sua história, do seu patrimônio de vida, patrimônio de trabalho, seu patrimônio moral, convencer essa massa de eleitores que as suas propostas são boas, que você está bem motivado, que você ama o Guarujá, que você realmente pretende fazer a diferença em tantas situações que nós estamos vivenciando hoje. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa da entrevista que será feita com os 11 candidatos, né? Estamos aqui para bater um papo hoje. Muito obrigado. São várias mudanças na legislação, entre elas esse tempo mais curto de campanha mesmo, pedindo voto e várias outras alterações, também não há mais comício, aquele tipo de coisa.
é uma campanha pé no chão, basicamente pé no chão, pé na estrada e visitas a bairros, é isso? Eu tenho dito, Valdir, que essa é a campanha da sola de sapato, saliva, suor, aperto de mãos, né, abraços e propostas sérias, factíveis, realizáveis, propostas que realmente atendam às prioridades de Vicente Carvalho, às prioridades de Guarujá. Uma preocupação de toda a candidatura, de todo o grupo político da cidade, é a feitura de um plano de governo. Eu tive acesso a alguns planos de governos anteriormente realizados, e tem propostas lá de 15 anos atrás que até hoje não se tornaram realidade. E o que a população quer, às vezes, Valdir, são coisas simples, básicas, muitas vezes rápidas em alguns segmentos da gestão pública. E essa é a resposta. Nós temos como lema que nosso objetivo são ações que atendam a necessidade das pessoas, é um plano de prioridade que atenda as pessoas, cuidar das pessoas e cuidar da nossa cidade. Certo. O que é preponderante, o que foi preponderante por parte da coligação na escolha do candidato a vice, no caso, qual foi o consenso? Assim, como é que foi Você usou a palavra-chave, Valdir, consenso. O Renato, o professor Renato do Gama, foi consenso de todas as pessoas que estão já que estão nos acompanhando e vêm me acompanhando ao longo da minha vida pública, desde 2004 para cá. O Renato, primeiro, é uma pessoa da cidade, nasceu no Guarujá, é uma pessoa de família, paizão de família, é um engenheiro civil, um professor querido, respeitado, uma pessoa agregadora, sabe dialogar, agregar as mais variadas forças, e não foi uma escolha somente minha, não, foi uma escolha nível de consenso das pessoas que estão pensando a cidade como um todo. Então, óbvio que é um momento delicado, muitos candidatos têm aquela velha máxima, né? Ou o candidato a vice, ou tem dinheiro ou tem votos. Então, nós não focamos nisso, não. Muito embora o professor Renato do Gama já foi candidato por 2 oportunidades, teve uma votação expressiva. Mas sabe o que é gostoso, Roger? Caminhar com o Renato pelas ruas e ver o quanto ele é querido, respeitado, admirado por jovens que ele educou lá atrás, que hoje já são adultos. Então é muito bom. Essa é uma dobradinha muito legal, porque você tem alguém da área da saúde, alguém da área da educação, e óbvio, junto conosco tem pessoas nas mais variados segmentos que estão nos ajudando a formular um plano de prioridades, né? E faço questão de citar aqui um nome que é lenda viva na nossa cidade, que essa palavra veio dele, da qual eu tenho como lema a palavra prioridade, Jaime Dade. Tenho a honra de toda semana estar conversando com o Jaime, visitando o Dr. Jaime Dade, muito antenado com o que está acontecendo no Guarujá. Então, nós estamos numa caminhada, são pessoas que estão pensando a cidade o tempo todo. Não existe mais espaço nessa política, Valdir, para o interesse pessoal de pequenos grupos. Todos que estão conosco são pessoas independentes, que não têm a política como profissão, trabalhadores. Muitas vezes até enfrentamos algumas dificuldades na questão da formulação da nossa caminhada, mas isso tudo é fruto de pessoas que vivenciam a cidade, os problemas da cidade, são independentes da política e pensam a cidade o tempo todo. Então não existe aquele ranço antigo, né? Não existe mais. Nós estamos invocando a boa política, Valdir, a política em que a sociedade exige hoje a palavra ética. E essa é uma palavra que a minha profissão me obriga a todo tempo perseguir. Então, a política sem precisar apagar o brilho de ninguém, sem precisar desconstruir a história de ninguém. Faço uma menção aqui ao presidente da OAB, Paulo Fiorotto, que abraçou essa nossa ideia, elaborou um texto, baixaria nas eleições, estou fora, um selo, aderiu, muitas entidades da cidade aderiram a essa ideia. Então é isso que a população quer, uma campanha de seriedade, de comprometimento, de boas propostas, e que as pessoas nas quais eles escolherem têm um passado, têm um comprometimento, têm um trabalho feito pela cidade, têm uma história, têm raízes, né, com a cidade, Valdir. Aumenta bastante a responsabilidade do vice, né? Primeiro que você tem que caminhar juntos, já viu que você vai ter que se exercitar um pouquinho mais. Perder um pezinho, né? E segundo, com todas essas referências e essa afinidade, vale a aposta de que o eventual vice Renato do Gama terá pelo menos uma afinidade e um papel mais ativo, mais atuante numa eventual gestão Walter Suman? Então, Valdir, eu fiquei realmente muito feliz pela escolha do Dr. Walter no meu nome. É lógico que a gente fica feliz de ser o vice, mas mais importante do que isso, foi o Walter ter escolhido uma pessoa
que tenha um passado limpo na política do Guarujá. Começando com meu pai lá atrás, quando ele foi secretário de governo do então prefeito Jaime Dade, que hoje nos apoia, lá atrás, passando por todo o caminho dele como vereador, presidente da Câmara Municipal do Guarujá, e eu sempre tentei seguir o exemplo de vida dele, né? Eu acho importante a família. O Walter escolheu, junto com o pessoal todo nosso, escolheu meu nome muito por isso, por dar valor à família, porque nós estamos precisando resgatar esse tipo de valor. Eu acho muito perigoso, no atual momento do Brasil, você ter como governante uma pessoa que eu sempre falo nas reuniões, o profissional da política. Quer dizer, eu e o Walter continuamos trabalhando, e na campanha nós não deixamos a nossa profissão, continuamos trabalhando. Então isso me deixou muito feliz. Quer dizer, o Walter também sempre comenta, Valdir, nas nossas reuniões, faça o bem, mas não sem olhar a quem. Quer dizer, então, todo esse meu passado foi reconhecido quando o Walter coloca eu de vice. Porque eu sempre tentei seguir esse lema, esse pensamento, né? E acho, com certeza, eu já estava ajudando o Walter para deputado, quando ele foi o deputado mais bem votado para deputado estadual aqui no Guarujá, já estava trabalhando, ajudando o Walter, e tenho certeza que vou ter uma participação muito ativa no governo, e podendo ajudar naquilo que eu conheço, né? Que eu já sou professor há mais de 25 anos, 26 anos, né? Então conheço todos os cantos dessa cidade, sei todos os problemas que o jovem sente quando sai de um terceiro ano do ensino médio e não tem para onde procurar um serviço, um curso técnico, né? Você é professor de matemática, né? Sou professor de matemática, sou formado em engenharia civil. Certo. E o pessoal me conhece muito como Renato do Gama, pelo negócio que eu tinha ali na Avenida dos Caiçaras, né? Certo. Que chamava Gama Esportes. Aí ficou Renato do Gama, alguns professor Renato. Então, mas com certeza eu vou ter uma participação ativa no governo do Walter, principalmente na área que eu conheço, na área da educação, na área de conversar com as pessoas, que eu sei fazer um pouquinho. Eu queria só fazer uma colocação para o Walter. O senhor traz no seio da campanha, né, a modernidade, podemos chamar assim, do ex-prefeito de São Vicente e atualmente vice-governador Márcio França, que é do seu partido, que implementou talvez um novo conceito aí de fazer política com a carreira meteórica e também, aliado a isso, a experiência, tanto a visão do Renato com relação a seu pai, Valdomiro Pietropaulo, uma figura histórica da cidade, e o próprio ex-prefeito de Jaime Dade, que 10 em cada 10 pessoas o apontam como o melhor prefeito que Guarujá já teve. Como conciliar toda o resgate do que deu certo no passado com a modernidade que isso enfrenta? Esta foi uma grande preocupação nossa, tanto é que no início nós chamamos e estamos batalhando em cima dessa, é o resgate da Pérola. Tivemos uma preocupação de buscar lá junto ao então ex-governador de Curitiba, Jaime Lerner, nós fomos recebidos lá em Curitiba, para reconhecer realmente a maravilha que é a mobilidade urbana, o transporte público, que aquela cidade pulsa. Tivemos na cidade que tem o melhor índice, primeiro lugar de qualidade urbana do país, que é Balneário Camboriú, que hoje é um exemplo, né? É um exemplo hoje para todo o país de atração turística, de fomento ao turismo, de investimento em esporte, cultura, lazer, na geração de emprego, renda, qualificação, capacitação de mão de obra dos jovens, na segurança impecável. Então é óbvio que, Valdir, a gente muitas vezes não precisa inventar a roda, basta você copiar bons exemplos. O Márcio França fez um governo, 2 mandatos brilhantes em São Vicente, e ele buscou aquilo que é um sonho nosso também realizar aqui, que é aquilo que a gente vai buscar, na verdade, um pacto entre a sociedade, um pacto entre o poder público, né, o primeiro setor, o segundo setor, o empresariado, o terceiro setor, a sociedade civil organizada, Valdir. Os desafios são fantásticos que nós temos pela frente.
Nós temos hoje uma cidade com uma ilha com 143 quilômetros quadrados, 25 praias maravilhosas, 14 pequenos rios, 11 pequenas ilhas, um paraíso que nós temos, só que temos que cuidar da questão da sustentabilidade, o crescimento econômico, a questão do desenvolvimento urbano, habitação, propiciar essa massa de pessoas que possam conviver em harmonia com o meio ambiente, que é a palavra sustentabilidade hoje que a Agenda 21 tanto bate em cima, das quais nós somos estudiosos, e vamos querer muito a presença das pessoas que pensam a cidade dessa forma. Então, buscar esse pacto que pode parecer utopia é uma necessidade, Valdir. Eu acho que hoje os recursos disponíveis hoje para a municipalidade, para investimento, serão muito pequenos perto do que a sociedade exige hoje. Exato. Você tem uma massa de 55, de 90 a 100 mil pessoas morando em condição subnormal, basicamente quase 50 a 55 núcleos subnormais hoje. Você tem uma massa de pessoas à margem da cidadania. Você tem um problema hoje de regularização fundiária séria. Muitos desses bairros, dessas pessoas, ficam ansiosos para ter lá a sua escritura da sua casa, para poder negociar, para poder passar para o seu filho. O Márcio França buscou isso, ele urbanizou favelas, convidando a sociedade a participar. E a adesão foi muito grande. Então, São Vicente experimentou um bom desenvolvimento, vias, pavimentação asfáltica, urbanização de núcleos subnormais, favelas, creches, 100%. Hoje é um anseio muito grande. A falta de creche é uma das primeiras reivindicações hoje, sem contar Então, houve uma revolução, e os problemas que estão batendo na nossa porta, qualquer gestor que irá assumir, e caso sejamos nós, com certeza a gente está muito antenado. Então, muito bom a gente ter hoje. Nós temos um compromisso, o próprio escritório do Jaime Lerner, temos um compromisso hoje com pessoas que marcaram a sua história como Jaime Dage, e pessoas que estão hoje, como Márcio França, à frente do vice-governo do Estado de São Paulo, que pode muito ajudar, e ele, tanto no ato de filiação como na nossa convenção, ele foi muito claro: nós vamos escancarar o cofre do governo do Estado, vamos atender a reivindicação, vamos ser verdadeiros parceiros da cidade do Guarujá, que é o que nós merecemos, né, Valdir? É verdade. Acrescenta alguma coisa, Renato? Não, eu queria acrescentar uma coisa importante, que é a parte da escola integral. Eu acho que nós temos que, nesses próximos 4 anos, ter um administrador que pense nisso. A criminalidade na cidade de Guarujá, Vicente de Carvalho, cresceu muito. Como uma forma da gente diminuir essa criminalidade? É você colocar o adolescente na escola para o tempo integral. Claro. Aí você sempre vai ver alguns candidatos, alguns pré-candidatos, dizer que não tem espaço físico, não tem como fazer isso. Eu acho que dá para fazer sim. A gente pode criar, todos os bairros da cidade, existe a quadra poliesportiva, nós temos que colocar o adolescente, a criança, praticando esporte na parte da tarde. Se estuda de manhã, à tarde vai fazer educação física, vai praticar esporte, você pode colocar cursos na escola, você pode criar um ambiente favorável para que o adolescente, a criança, não procure a rua, e sim a escola para fazer alguma atividade. Ele não precisa estar trancado em sala de aula, sentado numa carteira. Sem dúvida. Né? Isso ele já faz no período da escola dele, no período de aula dele. No outro período, ele tem que fazer atividades que complementam essa educação na parte da manhã. Atividade esportiva, cultural, musical. Quando eu tive a oportunidade, a gente fez festival de música, fizemos festival de cultura, criamos cinema no Morro do Engenho. Então você criar as Olimpíadas escolares. Hoje é feito um jogo ou outro, mas ainda falta uma organização maior nisso. Nós temos que criar atividades que tire a criança da rua. Criar um jeito de gerenciar com os próprios recursos que tem. Isso que é você tem, Valdir, você tem muita gente que faz trabalho voluntário, que pode ser parceiro da prefeitura nesse processo. É importantíssimo. As pessoas que fazem trabalho voluntário têm que ser reconhecidas pela futura gestão que vai governar a cidade durante 4 anos. Tem muitos que precisam, pouca coisa, viu, Valdir? Não é muita coisa não que eles precisam para ajudar
a prefeitura nesse trabalho. Aproveitando o gancho do Renato, né, eu li outro dia uma frase interessante que diz que em lugar onde não existe a cultura, né, ou de forma ousada eu acrescento, lugar onde não existe cultura e onde não se fomenta o esporte, né, a violência se torna um espetáculo. Então nós não podemos, isso aí vai ser uma questão de obsessão, a gente realmente levar centros poliesportivos, centros comunitários, integrar a criança, a maior parte possível do tempo dentro da escola, porque, Valdir, tudo começa na escola. Eu acho que isso é fundamental. As nações que se reergueram no pós-guerra, ou mesmo até antes disso, que são hoje grandes potências, o investimento foi aí. E tudo que for possível fazer, buscando parceria, voluntariado, projetos na área educacional, onde tiver recursos disponibilizados, né, ouvir pessoas formadoras de opinião, mestres em educação, nós vamos ouvir. Cito aqui a referência, faço referência aqui, a figura do professor João Pecchiori, que tem nos ajudado muito. Hoje é uma pessoa que tem profundo conhecimento da educação pública, né, e também privada da nossa cidade. Está nos ajudando muito, apoiando muito nesse sentido. Porque, Valdir, a escola pública deixou de ser apenas um lugar onde você vai e passa conteúdo. Virou um lugar virou um lugar onde você tem que ajudar a família ou ajudar aquela criança que a família não está presente na educação. Hoje o professor, ele não é mais apenas um mestre que vai lá e passa o seu conhecimento para o aluno. Tem que ser muito mais do que isso. A escola tem que ser muito mais do que um simples lugar onde se passa conteúdo. Ela tem que ajudar aquele adolescente e aquela criança a ela se desenvolver. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Não adianta a gente querer colocar a escola pública como um mero lugar onde você passa conteúdo. Isso acabou. Tem quantos e quantas crianças e adolescentes a família não dá o apoio, não dá a educação necessária. A escola precisa entrar nisso. E não precisa ser só o esporte. Porque tem crianças que a gente sabe que não gosta só de esporte, mas tem vocação para pintura, tem vocação para música, tem vocação para outras artes que não seja a prática esportiva. Né? Eu acho isso fundamental. E nós temos que encarar isso de frente. Eu vou falar uma frase de velho aqui, como era antigamente, né? Não sei como era antigamente a escola. A gente tinha vida, né? Tinha vida, hoje você tem um potencial, hoje você tem uma rede escolar, uma teia muito grande, você pode tornar a atividade escolar nossa muito mais viva, né? Resgatar tanto Olimpíadas a nível de... Olimpíadas, eu lembro da minha época, né? De matemática, português, resgatar o esporte, campeonatos, carregar o nome da escola no peito. Você valoriza o nome da tua escola, o professor, e a cidade cresce, cria mais vida, né? É isso, Valdir. Ninguém pode negar que, apesar desse 1 bilhão tão decantado aí de arrecadação, de receita do município, boa parte desses recursos estão comprometidos aí com saúde, educação, folha de pagamento e também pagamentos aí de dívidas que nenhum futuro prefeito vai poder fugir. Nessa hora, talvez a criatividade seja aí a palavra-chave, criatividade, parcerias, todo esse tipo de coisa seja sejam as palavras-chave para poder gerenciar uma cidade e realizar os sonhos, como o senhor mesmo falou, sonhos até utópicos, assim. Eu creio assim, no que a campanha do senhor está preparada para aceitar esse desafio. Eu só ia lhe pedir para a gente deixar essa pergunta no ar, para deixar o telespectador curioso e responder no segundo bloco. Já depois do intervalo comercial, o programa Assunto Cidade volta já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o médico Walter Suman, que é candidato a prefeito pelo PSB de Guarujá, e o professor Renato Petropaulo, mais conhecido como Renato do Gama, que caminha ao lado do Dr. Walter Suman como candidato a vice-prefeito da chapa. O programa Assunto Cidade faz essas entrevistas, oferece nessas entrevistas o máximo de informações para o telespectador, atendendo, logicamente, aí a legislação, estabelece que não é permitido oferecer tratamento privilegiado a partido, candidato ou coligação. E, ao invés disso, oferecemos a todos os 11 candidatos um tratamento jornalístico que é oferecido aqui, independente da fase do ano em que estivermos. O programa Assunto Cidade tenta levar para você o máximo de informações para você faça o discernimento necessário e a sua melhor opção no dia 2 de outubro, quando será ofertado ao eleitor esse exercício de cidadania, que é escrever esta página da história cívica de Guarujá. Doutor Walter, eu deixei no ar a questão sobre a questão da gestão dos recursos e como fazê-los crescer. Todo mundo está acostumado a ouvir aquela falácia sobre 1 bilhão de receita do município, né? Quando a gente ouve falar 1 bilhão, a gente já pensa logo num número muito grande. Mas parte desses recursos estão comprometidos com saúde, com educação, com folha de pagamento e também pagamentos de dívidas que nenhum prefeito vai poder se furtar no futuro. Como ampliar a capacidade do município de gerar serviços públicos de qualidade para o cidadão? Bom, lembrar bem que todo gestor tem que estar debaixo de alguns preceitos de gestão pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, Roger. É um norte que todos têm que seguir. Ainda mais que hoje você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem uma Câmara de Vereadores que te fiscaliza o tempo todo, você tem a questão de lei de licitação, nós estamos debaixo de uma crise nacional que vem aí se arrastando, e essa crise bateu na casa de cada brasileiro hoje, em especial daqueles de mais baixa renda que tem atacado. Então, o que nós vamos ter que fazer é aquilo que nós fazemos na nossa casa, economia. Então, acho que essa questão, esse choque de gestão que nós vamos ter que ter da máquina pública é fundamental. O dinheiro que está lá, depositado lá, é fruto do suor do trabalhador, pagador de impostos. Vai ter que ser administrado de maneira bastante responsável. Então, nós vamos ter que ter algumas medidas, alguns enfrentamentos na redução, por exemplo, do número de secretarias, de cargos comissionados, rediscutir dívida pública. Nós vamos ter que chamar os parceiros da municipalidade, né, para renegociar alguns tópicos, aquilo que for necessário. Nós vamos ter que buscar enxugar o máximo possível para que a gente possa priorizar aquilo que está mais gritante no nosso município hoje. Além do que, é fundamental que nós tenhamos, isso é um exemplo que os bons gestores em muitas cidades pelo país fazem, montar um núcleo de projetos dentro da gestão pública que busque recursos a nível de Estado, a nível da União, aonde tiver recursos disponibilizados para a educação, para a saúde, para a ação social, para o esporte, para o turismo, para a habitação, seja uma coisa obsessiva realmente. Claro. Nós vamos implantar, e as parcerias público-privadas, isso vai ter que sim funcionar. Cidades hoje que abriram um campo de trabalho para essa juventude que está aí, muitas vezes à margem da cidadania, trouxeram grandes parceiros para suas cidades, onde houveram grandes investimentos. Nós vamos ter que buscar dioturnamente. Então, são algumas medidas macro que nós vamos ter que ter. E, Valdir, prestigiar o máximo que é da cidade. Este orçamento precisa girar o máximo possível dentro da Guarda de Guarujá, dentro de Vicente Carvalho.
nós temos que prestigiar desde o nosso microempresário ou ambulante, nós temos um dever grande de trazer para a formalidade, ou seja, tornar essas pessoas microempresários, aqueles que vivem na informalidade, e girar o máximo possível, usar todos os mecanismos possíveis e juridicamente corretos e com o apoio da Câmara de Vereador, para que nós possamos implantar que esse orçamento seja bem gerido, debaixo de uma economia justamente direcionado para as áreas mais gritantes hoje. Então, e com parceria, com um projeto, eu acredito que a gente vai trazer um valor muito maior, vai crescer a nossa arrecadação, trazer para a cidadania milhares de famílias que vivem à margem da cidadania hoje. Então, existe uma série de ações, de pontos que nós vamos ter que fazer primeiro o nosso dever de casa. Com certeza. Né? Limpar, arrumar a casa. Exatamente, para depois que nós possamos aí trilhar todo um norte aí de prioridades. Fundamental isso. Fundamental, acho que o Walter deixou bem claro, não é porque uma boa parte desse orçamento está comprometido que nós vamos dar isso como desculpa para depois dizer que nós estávamos com um orçamento muito comprometido, que a gente tinha várias contas a pagar, tal. Não, pelo contrário, nós vamos fazer os cortes necessários que precisam ser feitos e fora isso, procurar parceiros para que a gente possa fazer um trabalho. Nós não vamos ter nunca a desculpa de que nós não fizemos alguma coisa porque nós estamos com caixa baixa. Quer dizer, pelo contrário, né, Walter? Nós vamos procurar fazer cada vez mais e honrar, se caso a população deseje que nós ocupamos o executivo, cada vez tentar fazer o máximo de projetos que está aqui nesse jornalzinho aqui, Expresso 40. Nesse jornalzinho Expresso 40, nós temos vários programas que nós estamos distribuindo na cidade, que nós vamos nos comprometer. Quer dizer, não adianta a gente depois entrar, a população vai lá dar carta branca durante 4 anos para a gente trabalhar e depois dizer que a gente não tinha caixa para fazer nenhum desses projetos aqui. Não tem espaço para isso. Gestões anteriores, ficar lamentando, murmurando. Hoje você mora numa cidade que tem um potencial maravilhoso, que é o turismo. E precisa ser muito mais bem explorado, turismo de eventos, turismo de negócio, turismo de lazer, ecoturismo, turismo náutico, turismo gastronômico. Nós podemos ter criatividade, fazer a cidade se tornar mais alegre, mais viva. Nós temos projetos fantásticos hoje de forças de potenciais empresários que quer transformar, por exemplo, a nossa orla numa orla viva, numa orla iluminada, bem cuidada, pavimentada, para que o turista que tenha recurso venha aqui, gaste, gere emprego para a nossa cidade, que é um grande drama hoje. Temos uma nação aí, temos um número de cerca de 25 a 30 mil pessoas hoje desempregadas. Infelizmente é reflexo do que acontece a nível nacional. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, Valdir. Se eu tenho 25 lindas praias com potencial maravilhoso, as praias mais lindas do planeta. Nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos que explorar a galinha dos ovos de ouro sem matar essa galinha. Sem matar a galinha. Isso é importantíssimo. Ser um atrativo contínuo e tem muita gente competente, Valdir, pensadores com formação suficiente para poder apoiar e ser parceiro da administração pública para que a gente faça realmente, saia da teoria e se torne em prática todo esse manancial de potencialidade que é a grande locomotiva que é o turismo. É a forma mais rápida de você gerar emprego, renda. Para isso, nós temos que nos preocupar em qualificar e capacitar a mão de obra. Faço aqui uma justa menção ao trabalho e fico aqui ansioso para que seja implantada a nova unidade, a segunda unidade do Campi. Vai saltar de 450 para quase 3.600 jovens com qualificação. Vai ser o maior centro de inclusão, Valdir, da nossa juventude no mercado de trabalho. Faltam apenas 3 milhões de reais, Valdir. Nós temos que buscar urgente parceria para que isso seja finalizado. Então, são entre tantas outras potencialidades que nós temos. Agora precisa ter criatividade, né, Valdir? Não pode ficar chorando ao leite derramado. Dentro das 4 paredes, lá no gabinete, esperando que a coisa aconteça. Nos quesitos zeladoria, uma questão que, talvez até voltando àquela pergunta que eu estava fazendo no primeiro bloco sobre coisas que davam certo no passado, né? Há no seu plano de governo ou em suas intenções a reabertura ou a retomada de atividades como as que funcionavam com administrações regionais, como por exemplo Vicente Carvalho? Não dá para você admitir hoje uma cidade como Itapema, vamos chamar de cidade, ou
São 160 mil habitantes aqui. Você não tem uma coordenadoria regional para que a população possa se dirigir, reclamar. Está lá, está basicamente ao abandono, né? Então eu acho que a desativação dessa coordenadoria não ocorreu nesse governo atual, foi no governo anterior ainda. Então não dá, o Itapema hoje não tem sequer um único hospital SUS. Né? Existe aqui um comprometimento, vai desencadeando um pouquinho para puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu ia chegar você lá. Você não tem hoje numa cidade de 160 mil habitantes, você tem um único pronto-socorro que está depauperado, com falta de pediatras, com falta de um serviço de radiologia, manutenção precária hoje, com uma escala às vezes comprometida de médicos. Você tem um único pronto-socorro hoje aqui, considerando lá da Boa Esperança, etc., são UPAs, né? Mas você não tem um hospital. Construir um hospital não é mais fácil que mantê-lo vivo, né? Então a gente tem que louvar a iniciativa da construção do antigo Hospital Ana Costa. Houve um investimento, sim, de quase 11 milhões de reais, mais 45 milhões para poder equipar um hospital que hoje atende uma parcela da população que tem convênio. Gerou muito emprego o Hospital Novo, não podemos, mas nós temos que cuidar da saúde pública, aqueles que dependem do SUS. Muitos pacientes meus, por exemplo, retornaram ao SUS porque não tiveram condição de honrar a saúde não tem preço, mas tem custo. Claro. Né? Então, o próprio vice-governador Márcio França se comprometeu conosco, né, de implantar aqui um AME+. Nós temos quase que 500 mil de pessoas aqui no Litoral Norte, juntando Guarujá, Bertioga, até o litoral, parte do Litoral Norte, que podem usufruir também aqui. Mas o Itapema está muito carente, né, de um centro diagnóstico, Valdir. É muito triste você ver os jovens, os idosos hoje ter que fazer. Você tem 5 exames para fazer, um em cada lugar. Então, é muito transtorno demais. Então nós temos que potencializar a nossa cidade para evitar com que a nossa população precise se dirigir a Santos, a São Paulo ou a outras cidades para obter tratamento. Então, assim, isso é uma pincelada na questão da saúde, mas nós temos que, Valdir, ter a municipalidade mais próxima do cidadão. As coordenadorias, a regional, a micro-regional, precisam ser resgatadas, mas que funcione, que tenham funcionamento. Isso é para a gente que possa atender desde o tapa-buraco, a poda de árvore, ao bueiro que está entupido, claro, né, enfim, aos serviços básicos mais simples que a população às vezes exige e não é tão dispendioso assim, Valdir. Eu ia chegar nessa questão da saúde, até formulando da seguinte forma: o senhor, como médico e criador de programas imprescindíveis hoje na cidade, como o programa de internação domiciliar, que já tem outro nome, mas que também serviu até de modelo para outras cidades, para o próprio governo federal, e também com uma carreira ilibada na área da medicina, respeitabilíssimo. Não estou desmerecendo a sua respeitabilidade. Com tudo isso, o senhor está ciente da expectativa que a população criaria num eventual governo Walter Suman no tocante à saúde pública? Foi a saúde pública que basicamente me trouxe para a política, né, Valdir? Eu digo que eu, enquanto político, no meu primeiro mandato em 2004 e 2008, enquanto político e médico, eu nunca deixei de exercer minha profissão, Valdir. Tá? Eu tenho a certeza que eu beneficiei, ajudei a amenizar sofrimentos, a salvar vidas, a diminuir angústias, enquanto político e médico, muito mais até do que se eu fosse apenas médico. Então, as pessoas falam, doutor, vamos perder o médico, vamos ganhar um prefeito. Não vão perder o médico, vai continuar atendendo sim. Tenho plena convicção de que dentro de um cronograma, de uma disponibilidade de tempo, eu não vou abandonar pacientes, né? Então, e nós temos enormes desafios para enfrentamento, Valdir. Hoje, o IDH do Guarujá deixa muito a desejar. Existem índices hoje que nós temos que ter enfrentamento rápido demais, né? Por exemplo, a mortalidade infantil. Mais uma coisa, por exemplo, você não precisa inventar a roda. Tem projetos, por exemplo, a nossa vizinha Santos aqui, implantou o Mãe Santista. Vamos implantar o Mãe Guarujaense, Valdir. Nós vamos disponibilizar, sim, para as gestantes, né, 6 ultrassom, 6 consultas obstétricas, 2 ultrassom, se necessário ultrassom morfológico. Vamos fazer parceria com a iniciativa privada para fornecer todo o enxoval dessa criança que vai nascer, dar toda a assistência.
Então, Valdir, nós temos... Isso como um instrumento para a redução da mortalidade. Nós precisamos fazer outra coisa. Hoje, a atenção básica precisa trazer um retorno necessário para a redução da mortalidade de idosos. Hoje você tem doenças crônico-degenerativas que a prevenção seria fantasticamente bem-vinda. Então, nós precisamos ter retorno frente ao investimento que é disponibilizado para empresas parceiras hoje, muito maior do que está se mostrando. Então, nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar. Eu, na área da saúde, nem sendo prefeito, você também é um fiscalizador, como a Câmara de Vereador tem que cumprir o seu mistério, o seu dever. Já viu que quando o Dr. Walter estiver no consultório, você vai ter que dar teu talento lá, né? Vou. A primeira que é meu médico, né? Toma conta desse gordinho aqui. Mas assim, para falar voltar um negócio rapidinho, Valdir, eu esqueci de comentar, o doutor estava falando da mortalidade infantil, eu lembrei agora na área voltando para a área da educação, que o nosso IDEB é um dos piores do estado de São Paulo, o pior da Baixada Santista. Quer dizer, isso porque... mais um desafio. Mais um desafio, né? Porque é professor que está desmotivado, né? Falta de condições de trabalho, a gente sabe que tem... falta, às vezes, uma estrutura. Nós precisamos melhorar isso no IDEB do Guarujá, aqui, Vicente Carvalho. Tá certo. E como que está a campanha? A caminhada, Valdir, estamos mudando. Eu estou indo para a minha 6ª campanha eleitoral, né, Valdir? Fiz a primeira de vereador, o terceiro mais bem votado, a segunda reeleição, né? Vim agora em 2014, tive a melhor votação a deputado estadual. A ficha está limpa? Né? Tá tudo Graças a Deus, Valdir. Isso aí é uma preocupação, uma obsessão nossa, né? Então, antecedente criminal, civil, fiscal, eleitoral, está limpo, é o que nos dá a garantia de estar aí caminhando, entrando em lares. Está sendo conduzida a campanha, essa continuidade, esses 12 anos de vida pública, em tese já é um patrimônio político fundamental para que a gente esteja hoje disputando na cabeça, né? Ou seja, a intenção de voto do eleitor. E assim a gente quer continuar caminhando, fazendo um planejamento sério, com simplicidade, pé no chão, repito, sem precisar apagar o brilho de ninguém, desconstruir a história de ninguém, com propostas sérias, realizáveis, a curto, médio e longo prazo, né? E o carinho com que a gente tem sido recebido nas casas, nas caminhadas, é muito grande. E essa esperança que você falou, ela é a que nos contagia e nos motiva cada dia mais. Eu já não consigo mais, Valdir, passar um único dia, até você acorda, você dorme e desperta pensando a cidade o tempo todo. Então, é isso que tem nos motivado. Ter, entre todos os candidatos que aí estão, graças a Deus, a menor rejeição, né? Mesmo tendo passado pela vida pública, é outro fator também que também nos motiva muito. Temos um grupo hoje, uma aliança hoje de 4 partidos, o PSB, o PHS, o PEN e o PMB. Temos condição de fazer, sim, algumas cadeiras na Câmara de Vereadores, temos bons nomes disputando o Legislativo, né? E a gente tem crescido a cada dia. É óbvio que talvez eu ainda seja o meu próprio adversário pelo grande volume de trabalho que eu tenho, estou reduzindo aquilo que eu posso reduzir, é aquilo que eu disse, as pessoas que caminham conosco não têm visão do umbigo, não, do próprio umbigo, são trabalhadores. Então, é isso que deixa a campanha, nosso barco está leve, graças a Deus, temos pessoas hoje nos ajudando, apoiando, dando sugestões, e como qualquer campanha tem suas turbulências, mas com muita fé, com foco, né? Muita fé em Deus, nós estamos superando todas. Com certeza. Bom, eu só venho agradecer a presença dos dois. Antes de encerrar o programa, queria deixar o Renato dar uma última mensagem para o telespectador, principalmente que a responsabilidade será grande, será imensa. Então, queria agradecer você, Valdir, queria agradecer você, a TV Guarujá, queria agradecer a oportunidade da gente poder trocar essa ideia, conversar, deixar a população mais clara do nosso programa, nosso projeto. Eu gostaria, importante, mesmo você, telespectador, que esteja triste com a política do Guarujá, a política do Brasil, mas que você tenha ciência do seguinte: é melhor a democracia do que uma ditadura. Com certeza. Né? Então você tem que ir lá sim votar, escolher o seu candidato para o executivo, prefeito, vice e seu candidato a vereador. Né? O que eu poderia passar para vocês é que você olhe bem qual é o projeto desse candidato, qual é o passado dele, quem ele escolheu para vice, se o vice dele
também tem uma ligação com o prefeito, né? Só vereador, afinidade, né? Se não for escolhido por uma outra razão que não seja a competência, o trabalho, né? Que você escolha bem seu candidato a vereador, é muito importante, né? Procure ler, procure saber a história dele, o que ele pretende fazer. Nós temos um ótimo programa, uma proposta. Nós estamos com pessoas, como eu disse anteriormente, que não são profissionais da política, todos eles têm seu trabalho, todos têm sua família, trabalho. Eu acho que o PSB vem com o melhor candidato, que é o Dr. Walter Suma. Doutor Walter, só tenho a agradecê-lo pela presença. Deixa um espaço também para cumprimentar o telespectador. Resumindo que nós temos amor ao Guarujá, amor a Vicente Carvalho. Nós queremos cuidar da cidade e das pessoas, Valdir. Muita responsabilidade, com foco nas prioridades que a população tanto exige. Então, tanto esse carinho com que a gente tem recebido, essa dose de esperança das quais nós estamos sendo positivamente contagiados, a gente quer fazer uma política, uma campanha muito ética, bem propositiva. Eu tenho certeza que esses são os ingredientes primordiais para que a gente possa, desde já, Guarujá dar um salto de qualidade na boa política, na política com ética. Então, nós estamos buscando valores que comungam dos mesmos ideais que o nosso, que é o amor a Guarujá, amor a Vicente de Carvalho, que a gente possa, assim, nos orgulharmos de, passado 4 anos de um possível governo, continuar andando de cabeça erguida pela cidade, né, e que, assim, a população faça seu juízo de valor ao longo da nossa caminhada. Está sempre ouvindo a população. Eu acho que não existe a centralização excessiva de poder, não é benéfica. Então, esse diálogo com a comunidade, com a sociedade civil organizada, com o segundo setor, serão fundamentais. Com a imprensa, né, Valdir, agradecer a você esse espaço maravilhoso que você está dando para mim. E mandar um abraço aqui. Eu tenho uma criança que eu adoro muito, gosto muito, que é a Júlia. A Julinha, filha do Renato, uma princesa. Mandar um abraço para minha esposa Edna, que tem sido uma grande parceira, a esposa do Renato, a Ana. Porque, Valdir, vou falar uma coisa para você. Nesse processo político, a família é fundamental, né? E sob as bênçãos de Deus, então, tudo fica um pouco mais fácil. Obrigado pela presença, desejo boa sorte aos dois. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.